Como é que a gente comemora o Natal? Comprando coisas. Estou certo ou estou errado? E isso é muito estranho, porque a pessoa cujo nascimento supostamente inspirou a temporada de fervor consumista, porque a gente está entrando... Aliás, nós saímos de uma temporada com o Black Friday. Agora estamos entrando na segunda temporada de fervor consumista, que é o Natal. E isso é muito estranho, porque aquela pessoa que inspirou o Natal, que foi Jesus Cristo, ele disse muita coisa sobre os bens materiais. Muitas coisas. Por exemplo, Jesus Cristo disse assim: a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Foi Jesus que falou isso. Olha outra coisa que Jesus Cristo falou: vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. O mesmo Senhor Jesus disse assim: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Neste Natal, nós estamos já entrando nessa temporada de Natal, eu tenho uma pergunta para fazer, uma pergunta muito séria. Você acredita em alguma dessas coisas que Jesus Cristo falou? Você acredita que isso é sério? Que Jesus falou coisas assim complicadas, né? Vamos pensar bem. Eu não estou falando que eu estou aqui pregando, que isso é fácil para mim falar. Aliás, eu pensei muito, vou pregar mesmo sobre isso, porque eu sou tão consumista. Se você saísse com seu vizinho, que não é cristão, que não conhece os ensinamentos de Jesus, durante o Natal, será que ele pensaria que você se preocupa menos com os seus pertences, roupas e bens materiais do que o seu próprio vizinho? Ou ele descobriria que você é tão viciado em consumismo quanto qualquer outra pessoa do quarteirão? Será que nós, que frequentamos a Igreja Batista de Vila Primavera, será que nós somos tão consumistas quanto todo mundo neste mundo? E eu poderia ficar falando sobre esses versículos que eu já citei, mas eu quero usar aqui o texto, essa palavra de Jesus, em Mateus 6, 19 a 21. Olha só a palavra de Jesus. Presta atenção, gente. Presta atenção. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, porque onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Nós vivemos em uma cultura que faz do consumo não apenas um hábito, mas uma identidade. Eu me identifico com o que tenho. As pessoas se identificam com o que têm, com o carro que dirigem, com a grife da roupa que usam, com a casa onde moram. Hoje nós não compramos somente objetos, nós compramos pertencimento, aceitação, status, sensação de valor. Eu me sinto mais valorizado quando eu uso essa roupa, quando eu dirijo este carro, quando eu me hospedo em tal hotel, quando eu viajo para tal lugar. Eu me identifico com aquilo. Você sabia que a cada 6 meses nasce uma necessidade que não existia? Bom, eu poderia falar do celular. Eu que falei no telefone pela primeira vez quando tinha 10 anos de idade. Minha casa só teve telefone, casa dos meus pais, eu já era adulto. Só aí que eu consegui falar num telefone. Então, e aquilo nunca me fez falta. O celular velho não dura 1 ano em nossa mente. E nós já estamos pensando em trocá-lo. A roupa da temporada que passou já parece inadequada. Ontem eu estava vendo um vídeo no YouTube, as casas em 1920. Eles estavam mostrando como era uma casa em 1920. O quarto do casal só tinha um guarda-roupa de 2 portas. Era a única coisa que tinha.
E aí a gente fica pensando, onde será que aquelas pessoas em 1920 guardavam as roupas? Como é que eles iam caber nesse guarda-roupa de 2 portas para um casal? E a resposta parece muito simples. Monguém tinha tanta roupa quanto nós temos hoje. É verdade ou não? Ninguém tinha tanta roupa como nós temos. Jesus, no Sermão do Monte, nos confronta com uma verdade que é contracultural. O verdadeiro valor não está naquilo que acumulamos, mas naquilo que nos transforma. Não ajuntem riquezas aqui na terra. O verbo ajuntar aqui significa guardar, estocar, amontoar. E ele transmite a ideia de acumulação como propósito de vida. Parece que o nosso objetivo é ter mais e mais. Jesus nunca condenou possuir. Jesus nunca condenou trabalhar ou prosperar. O que Jesus está confrontando aqui é a idolatria de possuir. Vide, por exemplo, teologia da prosperidade. Isso que prevalece em muitas comunidades ditas evangélicas. Você vai enriquecer, você vai ter mais, você vai ter mais. E para Jesus, a riqueza é uma divindade, é uma deidade, é uma mão. Jesus não confrontou, então, ter, mas em ter como algo que nos possui. Traça, ferrugem e ladrões, aqui nesta palavra, representam a instabilidade das coisas materiais, a impermanência, nada permanece, e a ansiedade contínua que aquilo gera em nós, com aquilo que nós temos, de preservar aquilo que nós temos. Todo o tesouro terreno carrega um lembrete, ele pode se perder, ele pode se perder. Ajuntem riquezas no céu, disse Jesus. É o mesmo verbo anterior, mas agora com outro objetivo. Tesouro no céu são tesouros eternos, tesouros que não vão se corromper, são aqueles investimentos que Deus valoriza. Por exemplo, generosidade. Hoje é o nosso dia da generosidade. E aqui nós estamos ajuntando tesouros no céu. Não é para nós, não. Eu fico vendo aquela pessoa que está passando fome, que está passando necessidade, recebendo esse material aqui. A generosidade é uma maneira de juntarmos tesouro no céu. Serviço, servirmos uns aos outros, a compaixão pelos outros, a obediência às palavras de Cristo, o amor sacrificial, a justiça, a fidelidade, isso é juntar tesouro no céu. Jesus não diz, não ajuntem riquezas, mas Jesus diz, troquem o destino da sua aplicação. Onde você está colocando a sua aplicação? Onde você está aplicando as suas riquezas, aquilo que você tem? Isso aqui que estava no seu armário, você vai deixar estragar na sua casa? Você vai desperdiçar? Ou você vai estar juntando no céu? Onde estiverem as suas riquezas, disse Jesus, aí estará o coração de vocês. Jesus revela um princípio que é central à espiritualidade. O seu coração sempre seguirá seu investimento mais precioso. Você vai sempre investir naquilo que você mais valoriza. A questão não é o que você tem, mas é o que tem você. Porque muitas vezes nós somos possuídos pelos nossos bens. Você já viu essas frases que tem em carro? Quando a gente compra um carro novo, crentão, aí coloca um adesivo lá na propriedade de Jesus. Aí chega para ele e fala assim, escuta, é propriedade de Jesus? Sim, meu irmão. Aí diz, então empresta para mim, que Jesus mandou você emprestar para mim. Aí não. O consumismo promete muito, promete muito. O consumismo entrega pouco e o consumismo cobra caro. Primeiro, o consumismo promete identidade. O mercado diz, você é o que você veste, o que você dirige, aquilo que você posta, aquilo que você consome. Sabe que pesquisas mostram que pessoas checam os seus celulares mais de 100 vezes por dia. E muitas sentem ansiedade quando não podem comprar uma atualização. O consumo virou uma terapia emocional. Para muita gente, comprar é uma terapia. Certa vez uma mãe me disse, olha, minha filha, todo dia, ela chega do serviço, mas com uma sacolinha na mão. Todo dia passava em alguma lojinha, em algum shopping, para comprar alguma coisa. Ai, eu preciso... Então, o consumismo promete uma certa identidade. Olha o que eu comprei, olha o relógio que eu comprei, olha o sapato, olha o tênis vermelho que eu paguei 3 mil reais. O consumismo promete segurança. Acumular
se tornou o novo refúgio. Mas Jesus nos lembra, seguranças terrenas são vulneráveis. Traça, ferrugem e ladrões continuam atuando e de uma maneira muito atualizada. Ainda existem traças, ainda existem ladrões, ainda existe ferrugem. As coisas perdem valor. O consumismo promete felicidade, mas a dopamina do consumismo, da compra, dura pouco. Eu aprendi uma palavra esta semana, em inglês é retail therapy, ou seja, terapia do varejo. O que significa isso? É o ato de fazer compras com o objetivo principal de melhorar o humor, aliviar o estresse ou lidar com emoções negativas. Os estudos provam que a satisfação das compras dura horas, no máximo dias. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você compra o carro, cheirinho de carro novo. Usa 1 mês, 2 meses, daí a pouco o chinês inventou um outro carro, que fala sozinho, aí você já olha para o teu carro, pobreza que eu estou. Não é assim? Dura pouco. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo em muitas coisas. Uma vez que as pessoas se acostumam a certo luxo, elas dão como garantido aquilo. Então eu preciso ter aquilo. Passam a contar com aquilo. E acabam por chegar a um ponto de que não podem viver sem aquilo. Uma história que eu me lembro sempre, cito sempre essa história, alguém da igreja que chegou assim para mim e falou, pastor, eu fui demitido do meu trabalho, pastor. E agora, pastor? Eu vou ter que cortar a internet, não vou ter como pagar a internet. Olha só, não pode viver sem... E eu pensei que a humanidade viveu a maior parte da sua história sem internet, sem telefone, sem YouTube, sem celular, sem carro. E nem por isso deixaram de ser felizes. Mas aquilo que a gente vai conquistando vira direito adquirido. Então eu tenho que ter, porque meu vizinho tem. Minha melhor amiga comprou, e aí eu vou. Os estudos científicos a respeito da felicidade mostram que existem 2 tipos de valores que nós buscamos na vida para tentar encontrar felicidade. Os motivos internos e os motivos externos. Os motivos externos, como o próprio nome diz, são aqueles que vêm de fora. Buscamos a felicidade fora de nós mesmos, tentando conseguir dinheiro, tentando conseguir fama, poder, status. E já os fatores internos são aqueles que vêm de dentro, que não dependem de recompensa para trazer felicidade, pois preenchem alguma das nossas necessidades psicológicas básicas. Crescimento pessoal, relações interpessoais e uma conexão maior com a comunidade onde vivemos. Pesquisas mostram que quem vive uma vida focada nos valores externos tende a ser mais infeliz, a ter mais ansiedade, mais depressão. Já aqueles que priorizam os valores internos tendem a ter uma vida mais plena, mais feliz, mais satisfeita. Será que nós estamos realmente satisfeitos em Cristo? Ou vivemos como se a nossa identidade, o nosso valor, a nossa felicidade fossem determinados por nossa riqueza ou posses? A sua felicidade depende do lugar onde você mora, da roupa que você veste, dos lugares que você frequenta. Jesus oferece um caminho contra a corrente, contra a cultura, que vai contra o caminho que este mundo nos oferece. Invista naquilo que permanece, naquilo que vai durar para sempre. Riquezas no céu são eternas. Ajuntem tesouros no céu. Ao contrário do que este mundo oferece, as riquezas no céu não se depreciam, não dependem de mercado, não podem ser roubadas, não têm obsolescência. Lembra da oferta da viúva pobre, que eu mencionei aqui no domingo passado? Aquela oferta foi vista por Jesus e registrada para a eternidade. Pouco para o mundo, mas muito para Deus. Riquezas no céu são relacionais. Eu acabei de falar, é relação, não materiais. Você não leva bens para a eternidade. Você, alguma vez, já viu um carro funerário acompanhado por um caminhão de mudança? Ah, viu? Você lá no caixão, e um caminhão atrás, aquela sua televisão, sua roupa, seus cartões de crédito. Já viu isso? Que nada, gente.
Eu já presenciei familiares brigando pelas posses do finado antes do enterro. O que a gente leva para a eternidade? Nós levamos as pessoas a quem alcançamos, aquelas pessoas a quem abençoamos, a quem ganhamos para Cristo. Nós levamos os atos de amor, os nossos frutos espirituais, a fidelidade em meio ao caos deste mundo. A forma como gastamos revela no que acreditamos. Jesus não diz para não possuir, mas para possuir de forma que aquilo não escravize o nosso coração. Você controla o consumo ou o consumo controla você? Você está comprando para suprir aquilo que está faltando na sua alma, no seu coração? Você investe mais em acumular ou em abençoar? Aí para pensar. Seu coração segue o seu tesouro. Por isso, mude o destino do seu investimento. Onde colocamos nosso dinheiro, tempo e energia, o nosso coração vai segui-lo. No mundo consumista, o nosso coração é sequestrado pelo próximo item. A próxima coisa que eu vou consumir, que eu vou comprar. Terminamos há pouco tempo o Black Friday, que cria a ilusão de urgência. Mas a frase mais verdadeira que o Black Friday deveria colocar, e nunca vai colocar, é a seguinte: compre agora o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar gente que você nem conhece. Aquele vizinho que você não gosta, mas você pensa assim, quando ele me vê aqui dirigindo esse carrão, ele vai morrer. Você nem gosta do cara, você quer impressionar. Mude o destino do seu investimento. A vida cristã é um redirecionamento de valores. Jesus não está falando de finanças, mas está falando de formação espiritual. É o nosso crescimento interior. E existem muitas práticas para a gente treinar o coração, treinar a generosidade. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me falou assim, pastor, eu fico tão envergonhada de não dar a minha oferta para a igreja, mas sabe, é que a Bíblia diz que quem Deus ama, quem dá com alegria, e eu não tenho alegria. Eu achei a criatividade dela, eu não tenho alegria em contribuir, por isso eu não vou contribuir, porque se aí Deus não vai me amar. Eu pensei e falei com ela, escuta, por que você não treina seu coração para se alegrar com coisas boas? Então, como treinar? Generosidade regular. Não, já falei isso domingo passado. A generosidade não pode ser esporádica. Uma campanha. Nós éramos ligados a um abrigo, lar sonho infantil, e todo final de ano a gente queria fazer algum evento lá. E fizemos alguns. Mas a diretora disse assim, olha, fim de ano todo mundo quer ajudar o lar abrigo. Mas o restante do ano a gente fica aqui sem nada. Né? Então, vamos treinar a generosidade. Seja generoso. O nosso domingo solidário, a nossa ceia solidária, que excepcionalmente não é ceia hoje, é uma forma de você treinar. Eu confesso para os irmãos, eu esqueci. Eu dei aviso, então eu estava saindo de casa, aí fui lá no armário, não tinha lá muita coisa. Então a gente tem que treinar, para não esquecer, para lembrar que tem gente que tem necessidade. Vamos buscar a simplicidade espiritual, vamos buscar a vida mais simples. Nós complicamos muito a vida. Vamos ser mais simples, vamos buscar o contentamento, vamos criar uma disciplina do suficiente. Isso é suficiente? Não está bom. Mas nós queremos mais do que o suficiente. Gratidão é um antídoto para o desejo interminável. A gente nunca está satisfeito, nunca agradece, está sempre cobiçando do outro, sempre invejando do outro. Serviço, onde você desfoca de você para o outro. Vamos olhar no outro. Eu recebi alguns conselhos essa semana estudando esse assunto. Tenha cuidado ao comprar coisas pela sua utilidade, não para exibir status, não para aparecer, viu? Não para aparecer. Estava vendo aqui a camisa do Wilson, até falei para ele, eu queria tirar uma foto com essa sua camisa para me mandar para os meus parentes lá de Minas, para aparecer. Olha que camisa bonita isso daqui, tá. Vamos comprar as coisas porque é útil, e não porque eu quero aparecer. Desenvolva o hábito de doar, não acumule. Não acumule, evite tudo aquilo que possa causar dependência. Às vezes nós nos tornamos escravos de certas coisas que nós possuímos. Aprenda a apreciação mais profunda pela criação de Deus. Não deixe de se levar pela tentação daquele esquema do compre agora e só pague em março. Viu, Wilson? Porque o março chega. Jesus não pergunta quanto você tem.
Mas ele pergunta, onde está o vosso tesouro? Porque onde está o seu tesouro, ali estará a sua alma, ali estará o seu futuro, ali estarão as suas motivações, ali estará o seu sentido de existência. Consumismo promete céu na terra, mas só entrega vazio. Cristo nos chama para uma vida contra a corrente. Esse é o nosso desafio nesta série. Caminharmos contra a corrente. Qual é esse desafio? Menos acúmulo, mais generosidade. Menos ansiedade, mais confiança. A melhor maneira de glorificarmos a Deus é estarmos satisfeitos nele. Menos consumo, mais eternidade. Eu queria deixar um desafio aqui para a igreja, uma sugestão, porque ninguém vai te vigiar. Que tal? Vamos pensar nessa semana? Fazemos dessa semana a semana da simplicidade. Semana da simplicidade. Uma semana sem compras não essenciais. Sabe? Você não comprar nada que você não precise. E pode ser um monte de coisa, né? Por exemplo, aquele chicletinho que você não consegue ficar sem comprar aquele chicletinho. Aquele cafezinho de R$7 que você tem que tomar por vício, aquele café. Vamos tentar isso? Não comprar nada que não seja essencial. Lembra, duas coisas eu não sou não me vicie. Eu tenho isso. Para mim é muito difícil. Por exemplo, ir para a cidade e não tomar um cafezinho. Essa semana eu não vou tomar. Comprar ir lá na academia, ir ali ao lado do mercado, comprar lá um chocolate, essa semana não. Fica aqui essa proposta. Orar diariamente entregando o seu coração a Deus. Senhor, eu quero juntar tesouros do teu reino. E separe uma oferta para abençoar alguém em necessidade. Quem sabe você sabe de alguém que está passando por alguma necessidade, separe uma oferta para dar para aquela pessoa. Um desafio para você. O que eu estou acumulando? O que Deus está me chamando a investir? O meu estilo de vida comunica eternidade ou consumo? E que o Senhor mude o meu tesouro para que o meu coração siga o reino dele. Você pode dizer amém? Amém. Deus nos abençoe.